O nosso grande problema na vida é a não compreensão sobre como estamos funcionando psicologicamente, internamente. Nós não sabemos como o pensamento acontece, como ele se processa em nós. Nós não temos a resposta clara, veja, não intelectual, verbal, teórica. Isso nós podemos adquirir ouvindo uma palestra, ou lendo algum livro, ou alguns livros. Me refiro à resposta real para a pergunta: o que é o pensamento? E qual é a verdade sobre o pensar? O que é o pensar? Nós não temos uma resposta para isso. A forma como estamos nos deparando com o momento presente, com a vida como ela está surgindo diante de cada um de nós. Lidar com isso requer a presença de uma visão de inteligência, de liberdade, de sabedoria. Nos falta a presença da sabedoria e do silêncio para lidar com o momento presente de uma forma real, naturalmente livre deste modelo, que é o modelo do pensamento, deste formato de pensamento que nós conhecemos. A vida nesse instante não requer a presença do pensamento. Ela requer a presença da inteligência. É impossível uma vida livre de problemas, de sofrimento e confusão, quando está presente esse velho modelo, que é o modelo de pensamento que nós temos para lidar com a vida, para lidar com o outro, para lidar com nós mesmos. Talvez não gostemos de ouvir isso, mas a grande verdade é que, durante toda a nossa vida, em razão da ausência da compreensão sobre nós mesmos, nós estamos, durante toda essa vida, lidando com o momento presente, na relação com ele ou ela, na relação com nós mesmos, e com tudo que acontece. Estamos dentro de uma relação, dentro desse modelo do pensamento, criando confusão, criando desordem e vivendo desnecessariamente problemas em razão da ignorância. Nós estamos vivendo de uma forma ignorante a respeito de nós mesmos, naturalmente a respeito do outro, a respeito da vida. O nosso contato com o momento presente é inadequado. A nossa resposta é inadequada. E isso se explica com muita facilidade. Quando você olha para algo, nesse instante do olhar, este momento é um momento único. Ele nunca aconteceu. Ele nunca vai voltar a acontecer. É assim que a vida acontece. A compreensão da verdade sobre a vida é a visão de que, com clareza, a vida ocorre nesta liberdade. Na liberdade
do pensamento. Ela não está presa, não está vinculada ao modelo do pensamento. Assim, a verdade da vida como ela acontece, a clareza, a lucidez desse instante só pode ser vista a partir de um cérebro, de uma mente livre do pensamento. Porque a presença da vida é agora. E a presença do pensamento é a memória, que vem do passado. Assim, a vida acontece livre do pensamento. Mas nós estamos atendendo a vida a partir da memória, a partir do pensamento e, portanto, a partir do passado. É aqui que se encontra o problema para o ser humano. Ele não lida com a vida como ela acontece, porque ele não está em linha com a vida quando está vivendo no pensamento, como estamos vivendo. Desde pequenos, nós fomos educados para ter respostas com base em memórias, em lembranças. As nossas respostas de fala, respostas de ações, os nossos comportamentos, as nossas internas atitudes são norteadas pela presença do pensamento. E o pensamento em nós é memória, é lembrança, é recordação. O pensamento não pode lidar com o momento presente. Não há como ele lidar com o momento presente de uma forma completa, livre, lúcida, real. Ele é o elemento inadequado. E nós estamos vivendo no pensamento. Reparem a complexidade disso. Se eu pergunto o seu nome, você me responde o seu nome. Essa resposta verbal é uma resposta que nasce do pensamento. Nesse nível, o pensamento é razoável. Porque, apesar de estar lidando com uma imaginação, porque você não é o seu nome. O seu nome é a referência da imagem que eu tenho aqui diante de mim, do seu rosto, do seu corpo. Você não é o seu nome. Você não é o seu corpo. Você não é o seu rosto. Mas, nesse sentido, o pensamento é funcional. Ele é prático. A resposta que tenho quando você me pergunta o seu nome, a resposta de memória aqui é o nome de fato que você me deu a respeito de você, sobre quem é você. Então, nesse nível, o pensamento é funcional, ele é necessário. Mas fora o seu nome e a lembrança do seu rosto, eu também tenho de você uma ideia sobre quem você é. E aqui já estamos diante de algo falso, porque essa ideia que eu tenho sobre quem você é uma ideia que o pensamento aqui construiu. Não é a verdade sobre você, é a imagem. A imagem que o pensamento construiu aqui sobre você. O nosso contato com a vida, como ela acontece, está se sustentando o tempo todo, mantendo sua continuidade a todo momento, a partir desta abstração, desta imaginação.
desta construção do pensamento. Portanto, nós estamos lidando com a verdade da vida. Estamos apenas, a partir do pensamento, respondendo à vida de uma forma inadequada. Essa resposta que estou dando para a vida é a partir da imagem que eu construí também sobre quem eu sou. Esta é a autoimagem. Portanto, você, para você, é alguém. Esse você e a autoimagem é uma única coisa. Esta autoimagem, que é você, não é a realidade sobre você, mas é o que o pensamento diz sobre quem você é. Assim como o pensamento diz sobre quem o outro é, sobre quem ela é. Assim são as nossas relações. As relações com as pessoas, as relações com situações que surgem, com acontecimentos que aparecem, com a vida aqui nesse instante. A vida está nesse instante surgindo. Mas o movimento em nós, que vem do passado, está tentando se ajustar a isso, se equilibrar diante disso, corresponder a isso, o que é impossível. Nós precisamos na vida a compreensão dela, como ela acontece. Isso requer a presença da sabedoria e do silêncio. Porque a partir do pensamento, este cérebro está produzindo imagens, produzindo ideias, opiniões, avaliações. Ele está fazendo escolhas, ele está tomando decisões. Tudo isso está dentro desta inquietude mental, cerebral, interna em nós. Aqui juntos estamos descobrindo o que é ter da vida uma aproximação em sabedoria e silêncio. Esse silêncio é a base para essa resposta inteligente, lúcida, real, clara para a vida. Uma vida livre do pensamento. É uma vida em amor, em liberdade, em felicidade. Esta qualidade de vida não é a qualidade de vida para alguém, para esse mim, para esta pessoa. É a própria presença da vida como a única realidade presente. É quando podemos atender a vida a partir não do pensamento, mas a partir do pensar. O pensar dispensa a presença de conclusões, avaliações, escolhas. Dispensa a presença desse gostar ou não gostar. A presença do pensar é a visão da vida em inteligência, em sabedoria, neste silêncio. É por isso que temos enfatizado aqui a importância do autoconhecimento e da verdade desta arte, que é a arte da vida, que é a arte que revela Deus, que revela este silêncio, que é meditação.
um cérebro quieto, um cérebro silencioso, uma mente quieta, uma resposta para esse instante em linha com a própria vida. É algo presente quando não há mais esta autoimagem. Quando temos a presença do autoconhecimento, a revelação desta ilusória identidade e desta ciência da verdade, desta realidade divina presente, nesse instante, não há mais essa autoimagem. Isso representa o fim da autoimagem, o fim do eu, o fim do ego. O seu contato com o momento presente, sem o passado, é sem o pensamento. Esse seu contato com o momento presente é a presença de uma comunhão entre a realidade deste ser e a vida. Não há qualquer separação entre aquilo que é você, em sua natureza verdadeira, em sua natureza divina, e a vida como ela acontece, e a realidade de Deus como ela é. Esta realidade divina é a verdade da vida. Não há qualquer separação entre a realidade de Deus e a verdade da vida. E a verdade do seu ser em sua natureza real. Então nós precisamos assumir a vida como ela acontece. Como a realidade da vida ela está presente nesse instante. E nenhuma relação tem com o passado, a vida é aqui e agora. Esta é a realidade divina. Esta é a realidade de Deus. Aqui nós estamos aprofundando isso com você. Você, em sua natureza divina, é a própria presença desta realidade de Deus. Silêncio e sabedoria é a presença da vida. Quando a psicológica condição de mente egóica, de mente condicionada, de desordem que o pensamento tem estabelecido, não está mais presente. O pensamento ele estabelece desordem a partir de um cérebro condicionado, de uma mente condicionada, onde existe essa inquietude, esta ausência do silêncio. Uma visão da verdade sobre si mesmo. É o fim para esta condição interna. Quando aprendemos a olhar para pensamentos, sentimentos, emoções, sensações, percepções, experiências, livre do experimentador, livre do pensador, livre deste fundo que é essa identidade que, ao surgir, se sustenta nesta separação entre o pensamento e o pensador. Experiência e experimentador. Quando temos o fim para esta continuidade, desta persistência desse sentido do eu, quando temos o fim para esta condição,
Para esta continuidade, nesse instante se revela a presença da vida, como ela acontece, sem a ilusão deste mim, desta pessoa, desta ego-identidade. Você nasceu para esta liberdade, para esta sabedoria, silêncio, verdade, amor, ciência de Deus. É isso que estamos aqui juntos, nesses encontros nos finais de semana. São 2 dias juntos. Nós estamos trabalhando isso com você, nesses encontros online que nós temos aqui, sábado e domingo. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar destes encontros online. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A pergunta é como adquirir a sabedoria? A presença da sabedoria é essa inteligência suprema. E como isso se torna possível nessa vida, quando eliminamos das nossas vidas, de fato, o sofrimento? Será que podemos aqui nos aproximarmos da ação que nos permite a liberação do sofrimento?